Olá, começa agora mais um Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que a partir de agora a sua vida fique ainda melhor com as informações e dicas de saúde que nós teremos no programa Vida e Saúde de hoje. E a gente vai começar o programa daqui a pouquinho falando sobre como o riso pode ajudar no processo de cura e como ele pode ser fundamental, daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. A gente também vai ter um papo muito interessante sobre a obesidade infantil e como a educação física, a atividade física pode influenciar, pode ser um fator, na verdade, divisor de águas para resolver o problema da obesidade infantil. A gente também vai conversar um pouquinho sobre sequelas da violência sexual, um assunto muito interessante, muito importante, que a gente vai discutir daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Você sabe que pode conversar com a gente em qualquer momento, você acessa lá novotempo.com/Vida e Saúde, nosso portal está disponível na melhor hora do dia que for para você. Lá você encontra receitas, tem dicas de saúde, sequências de exercícios, tudo isso e muito mais a um clique. Acesse lá e compartilha com seus amigos também, porque coisa boa a gente precisa repartir. Agora é hora da gente conversar com o Dr. Abraão Quadros, tudo bem? Tudo bem, Teru. Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Obrigado, é um prazer. O Abraão é coordenador do curso de fisioterapia do NASP e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o riso pode interferir ou como ele pode ajudar no processo de cura. Um estudo na Universidade de Loma Linda diz o seguinte, que o riso ele aumenta a produção e atividade no organismo das células NK, que são as Natural Killers, que são responsáveis por destruírem células ou vírus problemáticos do nosso corpo e até tumores como câncer. É isso mesmo, doutor? Então, é interessante, Teru, porque no processo de reabilitação, nós sempre trabalhamos com a pessoa que está numa fase muito fragilizada. E essa fragilidade que é causado por uma doença ou no processo de reabilitação, a gente pode pensar em um AVC, uma amputação de uma perna ou de um braço, você tem todos os fatores para levar uma pessoa a estar depressiva, a estar triste. E essa tristeza, ela influencia na reabilitação. Então, por isso já se criou, e todos, com certeza vocês já conhecem também, os Doutores da Alegria. Se criaram os Doutores da Alegria pensando nessa possibilidade de que a alegria, o riso, ele é terapêutico para a cura. Ele é um coadjuvante no tratamento de reabilitação. E essa história do riso como motivo de cura ou como fator coadjuvante para a cura, ele começa quando o próprio paciente se dispõe. Não, quando um paciente... Provoca o outro. Não, quando um paciente, lá no passado, ele descobre que, pelo fato dele procurar rir, ele tinha melhorado na sua doença. Isso ele leva para o seu médico. Mas, quando você diz que tem uma coisa que faz um efeito positivo ou negativo, mas você não tem as provas científicas, você diz que é um fato anedótico, né? Então, precisa, para a comunidade científica entenderem e receberem isso como verdade, precisa-se então dos estudos para provarem por A mais B que isso funciona. Tá certo. E aí é que começa essa história dos estudos científicos, muitos deles controlados, para verificar qual a possibilidade ou qual o papel do riso ou da alegria neste processo de cura. Tá certo. Nós temos aí um ditado muito antigo, que é o riso é o melhor remédio. E essa chavão, frase aí é até parte da revista Seleções, né? Que tem uma parte lá exclusivamente para essas charges, essas histórias reais, muitas vezes, mas que leva o leitor ao riso, né? Doutor, é o seguinte, olha, de que forma então o riso atua, por exemplo, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e combatendo assim as doenças? Então, esses estudos agora, já com a comunidade científica trabalhando, verificaram que existe uma relação muito direta entre cérebro, sistema imunológico, cérebro, que vai fazer uma relação de interação. Então a gente sabe que o cérebro, nesses últimos estudos da neurociência, mostrou que áreas cerebrais são ativadas por determinadas ações ou por determinadas emoções. Certo. Né? E
um dos estudos que foram feitos para ver essa questão do riso em relação à cura foi verificar essas áreas cerebrais que se acendem na imagem neurológica ou que se estão ativadas quando a pessoa entra no processo do riso ou da gargalhada. E é interessante que o estudo que eles tentaram verificar foi como que o cérebro se comporta em termos de ondas cerebrais, que aí se vê pelo eletroencefalograma. E se verificou que essas ondas provocadas pelo cérebro são as iguais àquelas que já tinham feitos no passado quando uma pessoa está em meditação ou oração. Olha. Quer dizer, são as chamadas ondas gama do cérebro, né, que levam à produção de endorfinas, que levam ao relaxamento do organismo e que começa aí o processo da cura sendo provado pela ciência de que a alegria, o sorriso, ele tem efeito de cura, né? Esse foi um dos primeiros estudos. Mas depois vieram outros estudos, que é esse que você coloca do Dr. Lídio Loma Linda. Ele fez vários estudos, né? Foram alguns estudos, uma série de estudos nessa linha de pesquisa. E, primeira coisa, eles verificaram que o sorriso, ele altera o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, claro. Sim. O sistema imunológico é uma circulação paralela à circulação sanguínea, que ele oferece toda a defesa do organismo. E a gente sabe que muitas das doenças de infecção viral, bacteriana, esse sistema imunológico, ele debela a ação viral e que você nem tem os sintomas da doença. Olha só, muito interessante. Exato. Então, ele já tem um sistema de defesa colocado para defender o organismo. E é interessante que nesse sistema imunológico, ele é composto dos linfócitos, que são essas células de defesa do sistema linfático. E pensando nisso, eu lembro de um texto bíblico que está em Provérbios 17, 22, que diz assim, eu vou pegar uma versão que acho que é mais apropriada, que diz assim, que o coração alegre é um bom remédio. Outras versões dizem, o coração alegre formoseia o rosto, mas eu vou pegar essa do remédio, né? O coração alegre é um bom remédio e o espírito abatido ou o coração triste seca os ossos. Quando a gente olha para o sistema imunológico, Teru, essas células, que são os linfócitos, elas vêm da medula óssea. Elas saem da medula óssea e vão amadurecer nesse sistema linfático. Se amadurece lá no timo, são as células T. Se amadurece no baço, são as células B, que são os defensores. E essas células, elas combatem de uma maneira tão eficaz Estão na linha de frente. Sim, de defesa do organismo, diretamente. Então, olha, sem estudo científico, o autor da Bíblia, um dos autores da Bíblia, falou uma coisa muito verdadeira. Sim, a gente vê que por trás dessa frase tem uma verdade extremamente profunda que hoje a ciência está entendendo. Que bom. Doutor, nosso tempo é curto hoje, mas ele volta aqui, ele tem conversado com a gente sobre a importância do riso. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde hoje, viu? Pois não, obrigado. Olha, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre obesidade infantil e a gente vai ver como a atividade física pode fazer diferença. Eu quero convidar aqui o doutor Leonardo Martins, Pode entrar, doutor. Ele é professor de mestrado em promoção de saúde, tudo bem? Oi, Teru, tudo bom? Parceiro da gente, por favor. Parceiro do Vida e Saúde, já esteve aqui em outras ocasiões, também é coordenador e professor do curso de Educação Física. E, enfim, o currículo dele é enorme, mas prazer tê-lo aqui com a gente, prazer viu? É meu, gostoso estar de volta aqui nesse programa tão gostoso. Olha só, normalmente quando a gente pensa em obesidade infantil, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alimentação. Mas a gente bem sabe que a atividade física poderia desempenhar um papel fundamental para reverter esse quadro, não é mesmo? É verdade. Na verdade, a questão da obesidade, principalmente a obesidade infantil, ela pode ser consequência de várias causas. Entre a questão genética, a questão hormonal, às vezes uso de medicamentos, a questão emocional, porque a gente mesmo às vezes desconta, né, no alimento alguma tensão, uma ansiedade. Então isso acontece também com as crianças, com os adolescentes. Mas, de fato, a alimentação e a atividade física são os dois grandes fatores que vão determinar como será o corpo da criança, do adolescente e do adulto. Embora a parte de alimentação ela tenha um peso maior,
A parte da atividade física, ela é fundamental para esse equilíbrio, né, para ir para um viver saudável. Hoje em dia a gente parece que não vê mais as crianças brincando na rua. Na minha idade, eu não vou me entregar aqui agora, mas na minha época a gente brincava muito na rua. A gente montava times de vôlei, a gente brincava de taco na rua. As crianças hoje parece que estão muito ligadas com os eletrônicos, videogame, computador, levando ao sedentarismo. Então, é uma série de fatores, na verdade. Para quem vive em cidade grande, por exemplo, tem a questão da segurança, né, a questão dos pais não estarem por perto sempre para acudir se houver necessidade. E aí as crianças, quando estão em casa, normalmente elas ficam reclusas. A própria falta de espaço, né? Apartamentos normalmente são mais pequenininhos, apertados. Então, realmente, isso é um problema hoje em dia, principalmente em cidades grandes. E isso, assim, acaba gerando naturalmente, né, o sedentarismo infantil, que é muito prejudicial, porque é nesse momento que a criança precisa, né, fortalecer toda a estrutura óssea e muscular que ela vai ter o resto da vida. Então, nesse momento que ela mais precisa, ela fica sem ter essa condição. Então, nós que tivemos a infância no século passado, né? Eu um pouco antes do que você, com certeza, a gente andava de bicicleta pela rua, jogava bola. Então, hoje a gente não pode pensar, quem vive em São Paulo, né, o filho vai de bicicleta até a casa da avó. Não dá, é impossível. Então, a gente tem que criar mecanismos para aliviar esse problema. Tá. Todas as escolas são obrigadas em seu currículo a ter a matéria educação física. Só a educação física seria necessário? Seria suficiente? Essa é uma boa questão. A resposta é sim e não. Eu vou explicar cada uma delas. Ela sim, porque é um momento importante para que a criança ela desenvolva o gosto pela atividade física. Então, ela é fundamental. A gente não pode pensar em tirar isso, porque isso vai formar, vai educar a pessoa para ter uma vida saudável com prática de atividade física. Agora, por outro lado, pensando que, dependendo da faixa etária e da escola, ela vai ter 1, 2, até 3 horas por semana de atividade física, isso é muito pouco. Então, talvez não seria suficiente. Exatamente. Se a questão é suficiente, isso já é tudo que a criança precisa? Não, porque ela vai gastar mais do que isso por dia na televisão ou no computador. Há um estudo recente agora, que foi publicado esse ano, com crianças de Taiwan. E quando eu peguei o estudo, eu falei assim, nossa, mas os chineses, né, a gente tem a ideia de que lá não tem um problema de obesidade infantil. E lá, eles até ressaltam isso, né, que a Organização Mundial de Saúde hoje já declarou que isso é uma epidemia mundial, né, a obesidade infantil. E lá eles têm esse problema. E o número de horas gasto na televisão e no computador por meninos e meninas é assim assustador. E isso, lógico, se a criança está gastando horas na frente da televisão do computador. Não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tanto que há 2 coisas muito relacionadas com a obesidade infantil. Uma delas é horas gastas na televisão e no computador e o uso de bebidas doces, que pode, né, com açúcar, que pode ser tanto refrigerante quanto os sucos adoçados. Então, isso está muito relacionado com a obesidade. Eu tenho um outro dado muito interessante aqui, doutor, que diz o seguinte, um dado da Unicamp. Um estudo diz que a atividade física, ela não só ajudaria na queima de calorias, mas ela também ajuda a diminuir, a reduzir o apetite, reduzir a vontade de comer. Explica pra gente como é que isso funciona, porque, nossa, essa seria uma fórmula mágica, não só para crianças, mas para adultos também. Mas embora isso de fato aconteça, principalmente depois da atividade física, se você colocar, né, uma grande refeição, a pessoa naturalmente ela vai em busca mais do líquido, lógico que ela precisa repor, e também de alimentos mais leves. Não obstante isso aconteça após a atividade física, como há um gasto energético maior, o corpo vai dizer assim para você, escuta, precisa repor aquilo. Então, é comum a pessoa quando vai, eu estou falando mais de adultos aí, né, quando começa um programa de atividade física, de ela ganhar um pouco de peso e ficar preocupada, mas eu venho aqui para perder e estou ganhando, mas tem 2 coisas para considerar. Primeiro, essa questão de que eu preciso repor a energia. E a outra questão é que eu posso até estar aumentando o peso, mas a composição corporal vai estar diferente, porque eu vou estar ganhando músculo, que é o que pesa mais, e vou estar perdendo gordura. Famosa massa magra e massa gorda. Exatamente, então, está balanceando. Exato. Tá?
A última coisa que eu tenho aqui para perguntar é o seguinte, um estudo lá do Reino Unido mostrou que mesmo 1 hora de exercício moderado por dia melhoraria a saúde metabólica da criança. Então, a gente está falando aqui de pressão arterial, colesterol, triglicérides e glicemia. Parece que é um tempo assim, razoável até aqui. Sim. A recomendação da Academia Norte-Americana é que se faça ao menos 30 minutos por dia, no mínimo, de preferência todos os dias da semana, mas no mínimo 5 vezes por semana. Então, uma recomendação de 1 hora seria já algo assim... Um programa muito intensivo. E já seria um ideal. Mas se alcançarmos 30 minutos, já seria suficiente. E hoje se sabe, né, que o benefício da atividade física ele vai muito além da questão física, né? Estética, claro. Entra a questão emocional, entra a questão social, como a pessoa lida consigo mesma, então a autoestima, né? Eu participo, tenho amigos que participam, por exemplo, da São Silvestre, né, que é aquela corrida do dia 31 de dezembro. E eu costumo brincar que a hora que eu termino a prova, o ganhador, né, o queniano, já podia ter dado 2 voltas, né? Mas não tem problema, a hora que a gente entra na Avenida Paulista, né, aquelas pessoas, são centenas, uma emoção, na verdade é uma mistura de sentimentos. E a hora que a gente termina a prova, né, pega a medalha, e assim, é uma realização, então isso não interessa a minha posição, na minha colocação, não estou ali para ganhar, não é isso, mas a realização, a autoestima de conseguir terminar, cumprir com o objetivo, isso tudo faz parte dos benefícios da atividade física. Que são impagáveis, né? Olha, a gente sabe, o doutor Leonardo falou aqui de coisas que são importantes e fundamentais para o adulto, que dirá para uma criança que está em formação, então vale a pena realmente você investir tempo e na criança. Eu queria colocar uma última coisa, se der tempo ainda. A criança aprende de 3 formas: pelo exemplo e pelo exemplo. Então, você perguntou sobre a educação física escolar, né? A criança que ela se mantém mais ativa na adolescência e depois na fase adulta é aquela que tem a influência dos pais em casa. Então, separar um tempo para fazer uma atividade junto, em família, é a melhor coisa, não só pelos benefícios físicos, mas também familiares, sociais, como os vínculos, né, entre a família vão ficando mais fortes. Então, está aí uma dica, é uma brincadeira, lógico, a criança muito boa. Aprende de outras formas, mas uma dica muito importante para que a gente se estimule a prática de atividade física com a família toda. Tá certo, doutor. Obrigada, viu? Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar aqui sobre as sequelas da violência sexual. Não sai daí não, que o Vida e Saúde já volta.